uma coisa que eu raramente conto, assim, mas é que eu já mais velho, molecada na rua, só queria saber de rua e jogar bola e tal, 14 anos, 15 anos, eu ainda gostava de brinquedos, sabe? Eu comecei a notar que aquela música era quase profética, né? Porque tudo aquilo começou a acontecer. Já nos primeiros dias, os brinquedinhos, o cheirinho na casa, a casa fica com uma paz, sabe? Uma energia assim, aquela energia de eita, o tempo virou a nossa moeda de troca. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Rashid, finalmente, na Nova Brasil no Vozes da Vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado sempre pelo carinho aí e aquele abraço para todo mundo que tá na sintonia, Nova Brasil, muito obrigado pelo espaço. A gente já se acompanha há um tempo já, né? Uhum. Não lembro nem assim há quanto tempo, mas já passa de uma década Tipo assim, a última década, pelo menos, a gente passou aí se encontrando aí a cada lançamento. a cada lançamento. E, Rashid, tem muitos assuntos para falar com você. Uhum. É claro que eu quero falar da comoção generalizada que você causou com seu single, que abre o seu quinto disco de estúdio, mas antes, eu quero começar falando da infância, da sua infância. Tá, boa. O que você gostava de brincar? Quem era o Rashidinho? Rachidinho, eu passei muito tempo sozinho, assim, aí começa a música triste. Mas eu passei muito tempo sozinho porque meus pais são separados desde que eu era muito novo, então eu já vivia naquela função, passa alguns dias com o pai e fica a maior parte do tempo na casa da mãe. E minha mãe trabalhava, né? Porque era isso, a mãe solo também nessa missão de trabalhar, sustentar o filho. Então, desde pequena, eu ficava sozinho em casa. Então, eu acabei indo para uma coisa muito imaginativa, assim, com os brinquedos. Brinquei com brinquedos até tarde, assim, enquanto pude manter, enquanto pude disfarçar. Uma coisa que eu raramente conto, assim, mas é que eu já mais velho, molecada na rua, só queria saber de rua e jogar bola e tal, 14 anos, 15 anos, eu ainda gostava de brinquedos, saca? Então, assim, se eu ia na minha época, você ia na papelaria, com R$ 10 você comprava um brinquedo, comprava um hominho, né, como Sim. minha avó chamava, e eu ia lá e pedia para os caras embrulhar para presente, que aí quando eu passava na rua pelos moleques, ninguém sabia que era para mim, saca? Eu falava: "Não, isso aqui é pro meu primo, é aniversário dele essa semana e tal". Então eu fui muito apegado com isso, porque eu fiquei muito tempo sozinho, então eu criava meu universo ali, então eu gostava muito disso. O famoso hominho, o carrinho, essas coisas, eu adorava. Mas depois com a vivência mais de rua, eu gostava de brincadeira de rua mesmo, tipo, desde esconde-esconde, pega-pega, essas coisas, a jogar bola. Nunca fui bom de bola, mas gostava de correr com a molecada pra me enturmar também. Cairo Música surgiu como? Como é que a caneta começou a ser desenhada? Hum. Antes mesmo do cara nascer, já tinha essa sensação, né, nesse descobrir-se pai, né, essa coisa que vai se revelando aos poucos pra gente. Eh Eu comecei a pensar nisso, né, em fazer uma música, porque já tá no ar aquela energia por causa daquelas roupinhas que vão chegando em casa, aquele Uhum. planejamento, aquela malinha que você vai arrumando para a maternidade. Então isso tudo ele já era presente, né, e a criança já tá ali de fato, né, eu conversava com ele todos os dias. Ultra. O ultrassom. Então assim, a criança já faz parte da sua realidade. Ela tá ali de fato, né, é que a gente, né, o pai não tá vendo, mas a mãe tá lá carregando aquela criança pra lá e pra cá, né. Então ele já fazia parte dessa rotina e eu já estava com aquela emoção, né, de aquele sentimento singelo, né, porque é uma coisa é isso, eu acho que essa singeleza é uma coisa que traduz bem isso, né, é esse estado que a gente fica de observação e contemplação das coisas, da existência e como pode. Eu falava pra Dani: "Dani, você tem noção que daqui, sei lá, 14 semanas, né, que a gente vai contando as semanas, É. a gente vai sair de casa, eu e você, e voltaremos 3. Sabe o que é isso? Vai ter uma pessoinha do nosso lado pra sempre, assim, enquanto, né, pra sempre. Um dia ele vai sair de casa e Sim, vai fazer as sim. coisas dele, mas Pelo menos por 10 anos. é. Mas sabe o que é isso? E a gente ficava naquele estado contemplativo enfim, e aí resolvi começar a rabiscar. E é um exercício de imaginação mesmo, porque
O Ele Cairo ainda não tinha não tinha nascido quando a nascido. música foi Não escrita? tinha nascido, então eu falo de coisas como se a criança já estivesse ali, né? Sim. Dos brinquedos, da risada e tudo mais, dos passeios, porque era isso, era tudo que eu vislumbrava ao me imaginar pai com uma criança do lado. E lembro que meu parceiro na música, o Bernardo Massot, que é o produtor, ele me mandou várias ideias. Ele falou: Não, cara, eu quero fazer parte desse momento com você e tal. A gente já tinha feito algumas coisas bem especiais. Ele já tinha produzido uma música que foi muito especial no meu caminho, que foi A Ver em Cores, minha parceria com a Lineker, do disco Movimento Rápido dos Olhos. Então a gente tava nessa. Mas não saía, assim, eu achava que nada combinava. E aí um dia eu mesmo tomei a decisão, fui para as pesquisas e tal, ouvi umas coisas e acabei achando, encontrando um trechinho de guitarra que eu falei: isso aqui. Porque aquilo me conduzia até um lugar, um estado emocional que eu sentia que ali eu poderia discorrer sobre o lance de ser pai. E fiz um loop com aquilo, escrevi a letra ali, imaginando coisas. Mandei tudo pro Bernardo, ele produziu o instrumental como vocês conhecem hoje. A gente foi pro estúdio gravar a música, gravamos a música, ela tinha um outro refrão e, enfim, dali 2 meses, 3 meses talvez, o Cairo nasceu. E a música estava lá. E aí eu comecei a notar que aquela música era quase profética, né, porque tudo aquilo começou a acontecer. Já nos primeiros dias, os brinquedinhos, o cheirinho na casa, a casa fica com a paz. Sabe, uma energia assim, aquela energia de: "O bebê tá dormindo, tá acordado?". Fica com aquela energia. E todo mundo fica num estado de espírito, uma leveza e tudo mais. Então aquela coisa foi quase profética. E eu comecei a cantar a música pra ele. Parece que é uma história romantizada, mas não, é real. Comecei quando eu ia ninar ele, né, eu, né, naquela rotina de sono, chega a tal De hora. não sono, né? Não, o Cairo não foi uma criança que deu muito trabalho nas noites não, pra falar a verdade, viu. Não posso reclamar, seria injusto, mas essa rotina de por volta das 7 pegava ele, tem gente que já começa às 6, a gente começava às 7 um pouco, 7 horas, no máximo 7h30, pegava, banhinho, tal, aí banho com o pai, banho de chuveiro, tem gente que não gosta até hoje, mas, cara, melhor É coisa. super recomendado, Super inclusive. recomendado, super seguro, a criança fica muito em paz, relaxada. Eh, o pai fica em choque, né, nos primeiros momentos, depois você vai se acostumando com aquilo. Não vai passar sabão em você e na criança ao mesmo tempo, senão vai Claro, escorregar né? igual. Senão escorrega. É, mas é um momento de intimidade do pai com a criança, né. A mãe tem a Sim. coisa do seio, tem a coisa do amamentar e tal. Dos 9 meses no ventre, né? Exatamente. E o pai, ele precisa estabelecer conexões, esse tipo de conexão do toque pele a pele também com a criança, sabe? Sim. Isso tem muito valor. Então aí pegava, tal, dava banho, fazia ele dormir. A Dani e eu tínhamos esse trato, ele ficava a primeira parte da noite comigo. Depois aí quando ele acordava para mamar, aí ficava com ela. De manhã eu acordava mais cedo, pegava ele já bem cedinho, pra Dani poder ter mais umas 2 horas de sono em paz. Então a gente estabeleceu mesmo uma estratégia produtora, né. Então a produtora já Já tinha um já cronograma tinha o ali. Você cronograma. conseguiu também, na sua carreira, ficar mais em casa? Eu Para fiquei mais em casa na época. Lembro que mas eu não eu tirei o mês anterior, assim, praticamente um mês, porque a gente estava nessa, pode chegar a qualquer momento, quase que deixa eu ver, umas 3 semanas antes dele nascer, talvez. Se bem que no dia anterior ao nascimento dele eu tive um trabalho, mas o que não dava era um trabalho que já estava fechado, eu não podia não ir. Então eu fui, para esse trabalho já sabendo que ele poderia chegar, ia chegar a qualquer momento e tal. E aí voltando para casa, no outro dia de manhã a gente foi para o hospital às 6 da manhã. Cário foi a primeira música de Portal? Ou você já tinha outras? Hum. Tinha uma já escrita, mas só para eu fechar o ciclo, né, cantando a música para o Cairo, que eu aprendi a cantar de verdade. Falei: eu aprendi a cantar Você essa mudou o música refrão. agora. Essa música não é daquele jeito que eu gravei, é desse jeito que eu tô cantando agora". E aí eu voltei pra regravar e refiz o refrão, porque eu achava que o refrão também não fazia jus
a grandeza da música. E aí eu refiz o refrão, regravei a voz e, enfim, aí ficou desse jeito. Falei, agora eu aprendi. Você falou do Gil. E eu queria falar de uma outra orixá que, neste momento, está atravessando o seu caminho, que é a Dona Laide Costa. E aí, pegando Gil, Dona Laide, eu queria falar sobre o tempo. Passagem do tempo. O tempo não linear. Porque Dona Laide fala muito sobre isso, né? Que ela está no auge, aos 88 anos. Se sentindo, de fato, valorizada. Como é que você tem lidado com o tempo? Você está no seu 5º disco de estúdio. Você acabou de ser pai. Eu acho que a paternidade dá na gente, né, uma noção muito explícita do tempo. Como é que você está lidando? Como é que você lida? Como é que você tem pensado nessa passagem do tempo? É a sessão de análise. Você, né, veio para o lugar errado, na entrevista não. Vou sair daqui terapeutizado totalmente. Primeiro, é muito bonito, né? Ver a carreira da Dona Laide do jeito que tá agora. Tive o prazer de compor uma música para esse disco dela, recém-lançado também, uma música chamada Meus Sapatos, que é uma música linda, assim, eu sou muito suspeito, mas não é linda porque eu escrevi, mas é linda pelo que ela transformou a música, sabe? A interpretação dela coloca a letra num lugar, assim, cortante, de tanta Sim. emoção, sabe? Na audição ali foi uma experiência, um monte de gente chorando, eu chorando, uma coisa de louco. E é isso que acontece também. Depois de ser pai, o rapper passa a chorar em qualquer lugar, né? E essa relação com o tempo, pra mim, é uma das minhas... É um dos meus maiores temas, assim. Não só no sentido musical, mas eu falo muito sobre tempo. Mas é um dos meus maiores temas da vida e de reflexão mesmo, de pensamento, porque o tempo virou a nossa moeda de troca, né? É sobre você ter o tempo das pessoas. E a coisa, aí lá vai o discurso do velho de mas as redes versus o tempo, mas isso é uma verdade. A forma como as coisas são feitas, como a arte é feita, tudo é diferente. Uma baita lição sobre tempo para mim foi ter lançado um livro em 2018. A gente lançou um livro chamado Ideias que Rimam Mais que Palavras, que é um livro sobre as minhas letras até aquele período. Na verdade, até o período de 2014, do comecinho da minha carreira até 2014. Esse livro era o volume 1. Volume 1. Cadê os outros volumes? Então, tempo. Entendi. E aí o livro, pra eu que venho do mundo da música, o livro, ele tem um tempo completamente diferente. As pessoas me encontram hoje e falam, eu li seu novo livro, em 2024, são quase 10 anos. É mesmo? Nossa, ideias que rimam mais que palavras, seu novo livro é incrível. Tipo, o livro, ele envelhece em outro ritmo. Em outro ritmo. E normalmente envelhece bem os livros, Envelhece né? bem, envelhece bem. E isso para mim foi uma lição, assim, de como as coisas podem funcionar na arte e na nossa produção artística.